Das aventuras que já fiz, certos mares que vaguei, barco a vela construí pra me levar onde mora amor. Das coisas boas que vive, beijos doces que roubei, com você eu aprendi. Foi você que me deixou com saudades, meu amor. Amor praiano não sobe a serra. Que Quero mais. Meus amores, meus Cacau Lovers, boa noite, meus amores. Com vocês, Cacau Pod musical, que eu particularmente estava morrendo de saudade. E eu sei que vocês também, que eu sei que vocês são apaixonados, os meus Cacau Lovers, por Cacau Pod musical. E vocês sentiram a pressão? Que esse convidado, ele tá aqui, ó, na minha caixinha, ó, desde 2024. E chegou o dia da gente gravar esse episódio maravilhoso, trazendo muito das músicas autorais, das histórias dele, da construção do artista de Fontana. Mas, antes de ele se achegar do jeito que tem que ser no Cacau Pod, vocês sabem que aqui a gente cobra o quê? Prenda! Então, meus amores, curtam, comentam, compartilham, espalhe a fofoca do Cacau Pod por aí. Porque, como eu sempre digo, o incentivo de vocês não custa nada, mas vale muito pro crescimento do canal. E hoje, no Cacau Pod musical, que estávamos morrendo de saudade, de Fontana, músico, cantor, bom de história. Vocês vão ver, homem é bom de contar história, viu? Então, olha, maravilhoso. A gente já fez um programa aqui nos bastidores antes para vocês entenderem como que é o clima aqui no Cacau Pod. Seja muito bem-vindo, meu querido. Até que enfim, você chegou. Boa noite, Cacau. Primeiramente, obrigado por esse convite, que a gente já tá prometendo desde 2024. Chegou. Mas enfim, chegou o dia. Eu tô muito honrado de poder fazer parte do Cacau musical, né? Cacau Pod musical. E trazer minhas histórias para você. Maravilhoso. Gente, esse aqui tem história para contar. Primeiro que ele é um cantor por acaso, por acidente, sabe? O universo não falha, meu amor. Acidentes não existem. Então a gente vai começar a contar, porque ele é um gaúcho, que hoje eu falo que depois eu tô 8 anos aqui na Baixada Santista. Tô há 10. Então tô te ganhando, Cacau. Ganhou. Achei que você tava mais tempo. Eu falei que nós estamos caiçaras já. Nós já estamos caiçaras. Então eu queria, pra gente começar essa nossa conversa gostosa, que música maravilhosa é essa? Qual é o nome dessa maravilhosa canção? De 0 a 100. Maravilhoso. Pode encontrar em todas as plataformas. Busquem, gente, ele nas plataformas digitais, que o homem tá estourado. Olha, vocês vão ver, daqui a pouco nós vamos soltar imagens, daquele jeitinho Cacau Pod que você já sabe como é que funciona. Me conta como que é essa história de um gaúcho, né? Primeiro você sair das suas raízes, eu entendo muito esse lugar, da gente sair das nossas raízes para construir, né, para uma nova construção. E eu queria saber, para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu quero saber do menino gaúcho, como que é essa descoberta com a música? Então, eu tenho a música entranhada na família, né? Meu pai é músico, sempre foi músico, mas de música tradicional gaúcha, né? Que hoje eu acho que até a nossa música tá chegando mais longe, a música gaúcha, por esse negócio do sertanejo ter crescido e ter muitos elementos particulares entre um e outro, similares, né? Como o acordeon, meu pai toca acordeon, então... E a música gaúcha ganhou muita força por conta do Brasil inteiro começar a receber esses instrumentos, ver mais no seu cotidiano, né? Mas assim, eu sempre tive a música em casa, mas nunca me imaginei músico, né? Eu adoro música, sempre adorei música, né? Mas eu, em momento algum, ao longo da minha infância, ali, início e quase término da adolescência, eu não me enxergava como um músico, vou viver disso, vou fazer isso, porque eu adorava jogar futebol. Você sabe que você fica falando isso, tá? Eu adorava jogar futebol e você foi atrás do futebol. Fui, por muito tempo. Que loucura. Por muito tempo. Tipo, começou com meus 8, 9 anos indo jogar em times, né? Você chegou a jogar em times reconhecidos? Cheguei a jogar em Grêmio, cheguei a jogar no Palmeiras. Olha só. E eu perdi minha mãe muito cedo, né? Ali, meus 11 anos.
E como na época a minha mãe morreu, infelizmente, de câncer, na época no Rio Grande do Sul, tinha na metrópole, Porto Alegre, eu não sou de Porto Alegre, eu sou do interior, de uma cidade chamada Ijuí, mas a medicina estava muito mais avançada em São Paulo, sempre foi, Sim. né, a nossa metrópole para tudo, e a gente veio morar em São Paulo. Então eu acabei jogando por conta disso, né, Entendi. nos times daqui de São Paulo, quando a minha mãe veio se tratar. Infelizmente, na época não teve cura, mas foi por isso, né? Mas eu girei em muitos times e ia atrás, eu era bem desprendido, Dedicado. assim. Eu quero fazer um teste lá para ir lá, morar lá, jogar lá. E meu pai sempre me incentivou, assim, mas vai, então se esforce e vai. E eu fui. E depois de um tempo comecei a meio que enjoar dessa coisa de estar longe de todo mundo o tempo todo, muito pequeno, né? E aí que eu acho que a música entrou na jogada. Eu acho que é interessante porque as pessoas só vê o glamour dos grandes jogadores, né? Mas para quem tá É construindo... uma porcentagem muito pequena. Muito pequena, né? Eu acho que em tudo que ganha muita evidência de fama, sucesso, dinheiro, entre outras coisas, as pessoas não enxergam que é 1%, 2%, 3% que chega nesse patamar tão alto, né? A própria música também não deixa de ser assim, né? Eu fico pensando, quando que você descobriu... Porque, gente, vocês sentiram aqui, foi uma introdução, pequenas notas, a potência dele. Quando você descobriu o seu talento, porque é talento, pai. Então, o meu pai, né? Vou voltar sempre no meu pai, que é a minha grande referência. É a sua base, né? É a minha base. O meu pai sempre me levava nos shows dele, mas eu não tinha aquela responsabilidade de fazer bem feito, de ser profissional, nem nada disso. Era aquela coisa, vou chamar meu filho pra cantar comigo, brincar. Tá. E uma vez o meu pai fez uma música, né? Onde a gente cantou junto, eu tinha meus 14 anos. Eu fui cantar em estúdio, a primeira vez que eu entrei num estúdio, vi um estúdio por dentro e pá. E aí, o meu pai estava todo receoso que eu não ia conseguir, porque eu Não tinha intimidade, né? Exato, e daí ele pegou o produtor e falou, se ele errar, depois você tenta consertar, ver o que dá pra fazer e tal. E eu gravei de primeira. Bonitinho. E não errei. E daí, quando eu saí, o meu pai até fez uma careta pro produtor, e aí, não deu? Ele falou, não, foi de primeira, não errou nada. Claro, ensaiei bastante, porque eu sabia da responsabilidade de gravar um negócio, né? E antigamente, quando mais a gente volta para trás, as facilidades da tecnologia eram diferentes. Então, para ir num estúdio bom, era caro demais. Sim. Hoje você já consegue fazer coisas em casa, né? A gente tem essa facilidade que não se existia A gente tem a antes. facilidade, estamos aqui, ó, tela VIP. Estamos aqui em um estúdio maravilhoso. Então, hoje você tem mais... Hoje você tem mais a mão, né? Ao alcance do recurso, né? Claro que tudo que é bom tem o seu preço, mas antigamente era menos acessível, né? Mas o meu pai já é um músico renomado no Rio Grande do Sul, então ele tinha esses acessos. E aí foi de primeira, e até meu pai se surpreendeu. E ali meio que começou a virar chave, porque eu fiquei encantado com aquele universo, né? 2, 3 gravando, aquela mesa gigante, os caras tocando, falando, não, vamos fazer o arranjo assim, assado, e o cara no piano, o cara na bateria, o cara no acordeon e não sei o quê. Eu falei, nossa, é muito bom. Não que eu não vivesse isso em casa de meu pai tocar, mas a vivência do estúdio foi totalmente diferente, né? Mas eu acho que a questão até que você falou, né, de descobrir, que a gente fala de descobrir o seu talento, na verdade você só não tinha dado vazão, porque ele estava sendo trabalhado todos os dias dentro da própria casa. Exato. Sem a intenção de. E eu acho que mas assim acho que acaba ficou sendo mais natural. Ficou mais natural, você captou. Então, tipo assim, eu tinha isso, né? Como a gente tá falando em off, eu sempre escrevi. Adorava escrever. O compositor vem antes do cantor, então, Bem, será? Muito, mas muito antes, né? No meu caso, né? Sim. No meu caso, eu tinha uma necessidade pela escrita que nem eu, às vezes, entendia o porquê, né? E escrevia muito diferente dos da minha idade. E às vezes soava até meio estranho, né? Enquanto lá as crianças escrevendo umas coisinhas naturais. Mais básicos da infância. Eu tava em coisas mais poéticas, assim, e não tinha muito um porquê daquilo. Só era meio que diferente, né? Veio muito antes, eu já com 8, 9 anos eu já tinha uma escrita, gostava de escrever coisas, de ler coisas também. Mas agora, antes da gente pular, né, porque eu falo que é um salto na eternidade para sua carreira já aqui em São Paulo, o povo do interior fala assim, ó, nossa carreira em São Paulo, não é assim? Exato. Canta alguma coisa, tem um negocinho gaúcho aí, você lembra a música que você cantou com teu pai, será?
sei se vou lembrar exatamente como tocar. Eu ia tocar uma coisa, quando você falou, Fique à toca uma vontade. coisa gaúcha. Então vai. Eu vou tocar uma coisa que as pessoas em casa vão dizer que dialeto que ele está falando. Tá bom. Porque Vamos aprender gauchês aqui no Cacau Pod? E é intencional. É intencional. Tá bom. E é nível tipo hard. Ah, meu Deus, tá. Vou prestar atenção, hein, gente? Calma. Vou até ficar mais longe, que o gaúcho ele canta com mais entonação, né? Tá. Mas eu cantei muito em bailes com meu pai, tá? Em chucra bailanta de fundo de campo, o fole e o tranco vão acolherados. O índio bombeia pro taco da bota, o destino galopa num sonho apoiado. Polvadeira levanta entre o sarandio, e é lindo rodeio de China bonita. Quem tem lida dura e a ideia madura, um trago de pura alma palpita. Atave que o surungo deixam batido, chucrismo curtido na targa do tempo, e faz invernadas de ânsias perdidas, ensina a vida no lombo do vento. Eita! Depois eu vou ter que mandar a tradução. Eu tô aqui, ó. O que é palpeta? O que é palpeta? Não. É o quê? É o quê que fala? Agora eu não sei de qual palavra você tá falando, É mas agora. não tem palpeta. Sarandio. Sarandeio? Sarandeio. Sarandeio. Eu não sei se você já viu alguma apresentação gaúcha onde as prendas balançam a saia. Ah, Elas tá. abertas. Tá. Isso é o sarandeio. É surungo. Surungo é como se fosse o baile. Vou pra um surungo, vou pra um baile, vou dançar. Gente, vamos estudar gauchês agora do Cacau Pod. Meu Deus! O Brasil é incrível, né? É incrível, Se é a gente incrível. pegar o norte, o nordeste com as expressões também. Eu acho que você sentiu muito isso, porque essa questão de eu gosto, eu sou uma pessoa que gosto de sotaque, eu sou apaixonada por sotaque. Eu perdi um pouco meu, mas eu ainda Bastante, né? Eu ainda tenho. Perdeu bastante. A hora que você canta, ele vem. É. Mas conversando, Eu perdi um pouco porque o nosso dia a dia, né? mas é. Mas assim. Eu sou do interior que fala aque- porta. aqueles momentos, vamos dizer assim, ou de extrema alegria, ou se tá bravo, o sotaque vem, tipo, na cara. Assim. Meus conhecidos diz que quando eu tô bravo, o interior vem forte. Exato. Eu acho que eu também sou assim. Sobre isso. E aí, meu amor, era um menino que queria jogar bola, que se dedicava a isso, teve esse gostinho do estúdio com o pai, mas você tem alguma presença que é fundamental, essencial na virada de chave para realmente vir o cantor. Porque esse garoto aqui, ô diretor, acha pra mim a imagem que ele está no Ídolos. Ídolos do SBT. Esse menino esteve entre os finalistas do Ídolos. Como que acontece esse tropeço do futebol você ir parar no Ídolos? Então, quando tava, vamos dizer assim, no final da minha fase letiva, Letiva. estava lá no 3º ano, né? Hoje do ensino médio, mas a gente falava 2º grau. Para quem falou 2º grau aí, sejam bem-vindos. Então, quando eu tava no final desse tempo letivo, foi quando eu decidi parar de jogar futebol. Eu já estava entrando nos profissionais do time da minha cidade, já com não tanta expressão, daí o time da minha cidade jogava o campeonato gaúcho ali e tal, mas não tinha tanta expressão. Eu falei pro meu pai, não sei, eu joguei em tanto time grande, pai, eu acho que eu tô regredindo ao invés de progredir. Sim. Claro que não desmerecendo o time da minha cidade, mas eu tô dizendo, passei em tanto time legal e em vez de eu subir pros profissionais desses times, eu tô num time menor. Não sei se é isso. E também o bichinho da música já tava meio que me mordendo sem eu perceber, né? Aí o meu pai falou, tá terminando a escola, já vai pensando o que você quer fazer de vestibular e eu acho que você deveria trabalhar, já ingressar no mercado de trabalho para pagar a sua faculdade, para você já
Já isso. Responsabilidade. Já Papai já tava dando um sacode de responsabilidade. Eu já tinha trabalhado com outras coisas, mas aí ia ser uma coisa mais séria, né, e tal. Aí eu acabei entrando numa escola, onde eu trabalhava no audiovisual, fazia de tudo na realidade. O xerox, fazia os materiais para os professores, trabalhava no teatro que essa escola tinha, montando o som, montava som para as apresentações dos alunos. É o office boy do colégio, o office boy do colégio, né? Era isso tudo. E nessas andanças eu vivia cantarolando. E eu tinha uma colega de setor, chamava Simone, o apelido dela era Dolly. E a Dolly... Eu te entendo, tá, Dolly? Porque eu já tive esse apelido, eu te entendo. E aí a Dolly falou, poxa, você canta tão bem. E eu falei, pô, obrigado. E aí ela me perguntou, você já viu Ídolos? Eu falei, não, Dolly, eu tô estudando à noite, porque eu comecei a trabalhar aqui, fui pro período noturno para finalizar a escola. Quase a minha rotina é vir para cá, trabalhar, ir para escola, voltar para casa, dormir. É um ciclo bem simplório, não tinha muita emoção. Não tinha. A vida social tava zerada. Só final de semana com os amigos ali e tal. E ela falou, poxa, eu acho que você tinha que se inscrever. Eu não levei muito isso a sério. Porque, não, como eu te falei, não enxergava, né? Mas um dia eu cheguei na escola, ela falou, olha, eu peguei algumas informações suas aqui no escaninho da escola que tem de todo mundo, então, e te inscrevi. E já falei com a diretora, porque eu já sei quando é que é a seletiva, que vai ser em Florianópolis. Aí eu falei, mas Dolly, Florianópolis fica quase 800 quilômetros daqui. Vai ser longe, como é que eu vou ficar lá? Porque quando você vai na primeira seletiva do Ídolos, é por sua conta em risco. Sim. É você que paga para ir, paga para ficar. São muitos candidatos. É jogar na loteria, né? Então, quando eu cheguei em Floripa, tinham 13 mil candidatos, né? E eu acabei passando essa primeira etapa regional, entre aspas, porque é todo o sul, né? E fiquei entre os 80 desses 13 mil. Aí sim que eu vim para São Paulo, aí já com outra perspectiva, né? Já o SBT trazendo, veio para participar do programa já para as gravações, né? Aí já tem a estrutura do próprio SBT, né? Te dando suporte. Aí que eu vim. Aí, aqui em São Paulo, eu me uni com das outras seletivas, né? Eu sei que no total eram umas 200 e poucas pessoas só no SBT, de 50 e poucos mil, 60 e poucos mil candidatos num geral, né, velho? Nossa. E eu já estava muito feliz, para quem nunca tinha cantado, eu achei que eu já ia sair lá em Floripa, nem passar, e eu fui passando. E aí, no final das contas, eu fiquei ali entre os 40, 50 finalistas, né? E eu fiquei uma seletiva antes de ficar todo final de semana na TV. Maravilhoso. Faltou uma para ser aquela seletiva sim. Do Vox Populi, vamos dizer assim, sim, né? Do voto popular. popular. Eu fiquei uma seletiva antes. Eu queria ter pelo menos tido a experiência, mas claro, eu era muito novo, nem esperava que eu chegaria onde cheguei, mas eu queria ter tido essa experiência do todo final de semana. Entendi. Então eu apareci algumas vezes na TV, mas naquelas provas ainda que os jurados que te avaliam, né? Tá, mas é maravilhoso. Foi uma grande experiência. Quer dizer, a Simone, ela não era amiga, né? Ela faz a madrinha, né? Ela foi, né? Quem sabe nem era a intenção dela também de ser uma fada madrinha, mas foi. E mudou tudo, fez um gatilho mental na minha vida enorme, né? E aí você volta, e aí você já se entende como artista, como cantor desse momento? Eu fui não acreditando em mim e voltei falando, poxa, eu acho que eu posso ser isso, né? Porque recebi, claro, críticas dos jurados do Ídolos, eles tinham essa perspectiva e até mesmo eu acho que por uma coisa... Quem que eram seus jurados na época, você lembra? Hoje já não estão mais entre nós. Era o Miranda, Arnaldo Sacomani, só a nata, o Thomas e a Cis. A Cis, tá. Né, que no SBT eram eles. Depois mudou, né? Eu até tentei mais uma vez o Ídolos quando ele migrou pra Record, mas eu não fui tão longe. Tá. Engraçado, né? E quando aí eu já tava bem mais experiente e tal. Mas é que eu não sei, aí também tem acho que uma visão de mercado, né? Então, mas eu acho que a proposta do Ídolos era pegar o cru e trabalhar ele. Eu acho que tinha isso também, não tinha, não? Olha, quando eu olho os programas de calouros, não fazendo uma crítica, mas eles são um programa televisivo, eles não estão olhando para a música. Entendi. Né? Eles estão olhando para o entretenimento. O entretenimento. Por isso até que os jurados eram tão severos, às vezes, com alguns... Ó o menininho, gente! Eram tão severos aí com
com alguns candidatos e às vezes tinha aqueles candidatos mais caricatos, né? Que eram mais engraçados, Sim. que faziam aquelas presepadas. Tem gente viralizada até hoje nas Exato. redes sociais, né? O que acontece era o seguinte, Dessas a única participações. coisa que me deixava um pouco triste nesse formato do Ídolos é que para chegar aos jurados você passava por várias seletivas. Tá. Eles não escutaram os 13 mil de Florianópolis. E você passava por várias seletivas internas. E os ruins ou caricatos acabavam tirando a chance de um muito bom. Entendi. Porque por isso que eu falo Pelo que é entretenimento. entretenimento, né? Então, se chegaram, sei lá, 500 candidatos para os jurados avaliarem nesse processo lá de Florianópolis, pelo menos uns 100, 150 150 eram era desse entretenimento. formato, desse caricato, para eles gerarem o material deles, né, Entendi. de entreter as pessoas. Gente, tudo é marketing, né? A gente vai aprendendo. Eu falo que eu gosto de saber quem tava lá para entender esses bastidores. Eu acho mega interessante. É muito legal. Mas eu acho que também na sua experiência, também é que eu não tenho uma leve noção, né? Mas eu acho que também é um outro salto que te dá desse olhar, né? Porque você vê esse olhar crítico que você traz hoje, dessa experiência. Ah, com certeza. Você já vai se preparando e não tomando tanto susto, né, de chegar num lugar. Então, assim, pegar e ver como é que é uma produção de um programa, porque é um reality, né? Sim. Embora seja musical, ele é um reality. Ele tá filmando você ali enquanto você tá sentado no chão, preocupado com a tua próxima seletiva. Então você vê todos os meandros da TV, como é a parte mais técnica, como é um apresentador se preparando para entrar no ar, né? Igual você viu a Cacau se preparando, né? Aqui, ó. Batendo roteiro, vendo como é que é a Maravilhoso. história, né? Maravilhoso. Te preparando também, ó, você vai se posicionar aqui porque luz tal tá aqui. Quando eu cheguei nos jurados, né, voltando um pouco lá em Florianópolis, porque era assim, você passava por várias seletivas. A seletiva anterior aos jurados eram os 4 diretores já no palco onde ficam os jurados, já no cenário, né, no set onde... Por quê? Para você já entender o seu posicionamento. Se você chegar nos jurados, você já sabe onde se posicionar. Ah, entendi. Você já está sendo preparado, Isso, independente. então quando você já eu tem uma passei preparação. pelos diretores, né, porque era uma seletiva, eu podia rodar e nem chegar aos jurados se eu não passasse pelos diretores. Sim. Já tinha ali o teu posicionamento no chão, porque essa luz aqui, porque o nosso microfone bumper vai vir por cima aqui, barará, biriri. Maravilhoso. Então você não se... para quem não tinha experiência, como no meu caso, você não podia se preocupar só em cantar, né? Tu tinha todo esse acúmulo de nervosismo por ser uma coisa totalmente nova, a concentração de não errar o teu posicionamento pro take. Nossa. E também mostrar que você sabe cantar E alguma mostrar coisa. o seu talento, ainda garantir o seu. Lembra que música que te fez passar pro The Voice? Eu gosto das No lembranças, Ídolos, né? não fui no Do The Ídolos, Voice. onde eu fui? Não, É porque queria ir eu pro ia The Voice perguntar, também. não, você falou que você se inscreveu de novo no Ídolos. E eu fiquei com esse gatilho de perguntar, mas você nunca se inscreveu no The Voice? É por isso que eu falei The Voice agora. Que eu ia te Eu perguntar acho que a isso. música que eu me lembro, assim, dos jurados, Vai. Isso. nas seletivas gerais eu acabei cantando muitas coisas, mas nos jurados foi... Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim. O nosso amor é novo, é o velho amor ainda e sempre. Que culpa a gente tem de ser feliz? Eu digo eles ou nós dois. O mundo vem diante do nariz. Feliz agora e não depois. Ô, gente, o luxo do Cacau Pod, eu falo o quê? Sabe por que eu amo o Cacau Pod musical? Porque ele me dá o luxo de eu ter shows de alta qualidade, particular, entendeu? Só pra nós. Respeita. Vendo o que a gente prepara. Olha o timbre de voz dessa criatura. Meu Deus do céu, eu amo. Eu sou fã, eu gosto. Gente, eu só vou chamar... Você sabe como que meus convidados do Cacau Pod, vou te contar. Eu fico garimpando o Instagram. E aí tem que dar match. Opa. Eu tenho que ter o borogodó. Fico tem. feliz. Juro, é Deu sério. match comigo. Muito match. Eu olhei, meu filho, venha pro Cacau Pod, por favor. É um timbre delicioso, gente, a energia. Eu não ainda... Porque vocês sabem que eu faço caminho inverso. Primeiro venho no Cacau Pod e depois eu vou no show. Vocês já sabem como é que funciona.
Mas a gente vê muito material seu nas redes sociais. A vibe do seu show. Tem um show que você fez agora, a Beira-Mar, meu amigo. O que é aquilo? Luauzão. Maravilhoso. Viu que eu tô te acompanhando, tá? Não é assim, não. Olha isso, gente. Aí, ó. Esse aí foi aonde, esse show? Esse aí foi a abertura do Seu Jorge Capital Inicial. Ai, que chique. Final do ano passado, né? Que tem os shows de verão em Praia Grande. Então a gente fez a abertura no palco 2, né? Esse músico seu parece um cantor. Como que ele chama? Aquele que é índio? Agora me pegou. Eu vou achar, eu vou lembrar. Eu vou achar. Que namorou a Sofia. Oxi, Sofia e Charlotte. Eu tenho muita sorte, tenho muitos amigos músicos que me acompanham nos shows, né? Então esse dia foi esse time maravilhoso. Maravilhoso. Olha a vibe, gente. Sente a energia. Aí a gente, além de ser uma oportunidade muito legal de a gente abrir dois, né, nomes nacionais, que foi nesse dia foi o Seu Jorge Capital Inicial, a organização nos passou que a gente foi o maior público até hoje do palco 2, porque a gente não toca no palco principal. Ah, tá. São 2 palcos montados, a gente faz o palco de abertura, né, que é o palco 2, nesse entremeio dos palcos. E esse dia tinha de 4 a 5 mil pessoas. Maravilhoso. E eles falaram que foi o maior público pro palco 2. Hoje, né? De Fontana já é um nome, né, o amor? É diferente, né? Hoje você já deu um salto. Você já tá em outro lugar, né? A gente pensando assim, que a gente tá contando a sua trajetória dessa descoberta do menino e tudo mais. Mas hoje, de Fontana já é um nome. Já tem seu próprio EP. Né? Eu acho que essa construção... Você sabe, eu já conversei sobre isso com algumas pessoas e embora o mundo musical, né, você construa a sua história, eu acho que a música tem uma coisa que às vezes me deixa triste, mas ao mesmo tempo te coloca na realidade para você nunca parar de trabalhar com intensidade, com seriedade, que é o seguinte: quando você chega num lugar novo, que foi o meu caso, cheguei aqui em Praia Grande, né, lá em Praia Grande, o seu currículo não vale muito para os bares, para a noite. Então, eu falar que ter ido para o Ídolos ou que fui indicado ao Prêmio Multishow, como a gente vai conversar sobre isso ainda, não valia muito. Porque, na realidade, a música também é um meio de sustento para outras pessoas. Então, o dono do bar, o dono do restaurante ou a casa noturna que vai te chamar, ele quer saber o quão você consegue agregar no lucro dele. Entendi. Né? Então, ter participado... É valor que agrega valor. Isso. Né? O fato de eu ter participado do Ídolos ou ter indicado ao Prêmio Multishow, o dono pode entender. Esse cara é bom, sabe cantar. Agora, o fato de eu contratar ele não tem a ver com isso. Entendi. Tem a ver, se tem um cara que nem canta tanto, mas ele traz o público pro estabelecimento, na balança comercial, esse cara vale mais. Estamos dizendo do mundo mundo cotidiano da noite, né? Entendi. Porque 90% do mundo musical tá nesse business, né? E não no business de aparecer nos Faustão da vida, né? Entendi. Então eu percebo muito isso. Mas claro que toda essa construção de experiência que eu tive me ajudou a ter mais assertividade quando eu vou para outros lugares. Entendi. Então eu sei como trabalhar, eu sei como começar a montar meu nome do zero e chegar no que eu cheguei hoje agora aqui na Baixada Santista com uma agenda boa e tal. Eu acho que toda essa experiência, todas as pessoas que eu conheci, observação, porque eu sempre digo, quando você vai ter a oportunidade de conhecer alguém que chegou lá realmente, o que você tem que fazer? Observar como faz e transpor para o teu nicho e para o teu mundo, para o teu universo, na tua capacidade, né? Se você não é rico, não tem uma equipe tão grande como alguns artistas, você vai tentar transpor isso para a tua realidade e tentar fazer não digo igual, mas tentar, o caminho é esse, como que eu vou fazer o meu marketing, como eu vou fazer minha rede social, e assim você vai indo, vai construindo, né? Gente, você sabe que esse lugar seu de aprendiz, que é muito isso, eu tô aqui, você viu que eu tô te olhando meio abobada, né? Que eu acho muito... porque eu acho de um rico valor, eu acho que o profissional, seja da área que for, eu acho que ele tem... Para Cacau, eu olho com uma certa admiração e uma reguinha acima,
porque você está em prol de. Então, onde você está não é nada, porque ele chegou aqui, gente, para vocês entenderem na prática do que ele está falando. Ele entrou aqui, ele falou, uau, que estúdio, que ambiente. Esse olhar que ele fala é esse olhar profissional. Esse olhar de quem está mesmo observando e tateando. Eu me vejo nesse lugar também. Então, quando você fala isso, da maneira de como você leva a sua profissão, o seu trabalho, de sempre estar tateando e, peraí, isso aqui ainda dá para me encaixar e para eu melhorar aqui. Eu acho muito rico. Eu acho que isso agrega mesmo valor pro profissional. Então, é por isso que eu fico essa cara meio abobada, porque eu sou uma eterna aprendiz. Ontem, pra você ter noção, eu estava assistindo um podcast com Thaís Araújo. E ela estava falando da construção dela como produto de marketing. E ela falou, as marcas não vieram até a minha pessoa, eu fui bater na porta. E isso dá um gatilho, porque a gente às vezes fica esperando eu ser descoberta, né? Alguém vai me descobrir. Exato. Se eu puder fazer um adendo, por favor, na tua observação, o mercado musical, principalmente, ele tem um lapso de modificação do 80, 90 para a geração 2000 em diante. O 80 e 90, realmente alguém tinha que te descobrir. Não que você não fosse até alguém, né? Vamos pegar a nossa geração rock 80, Legião e tantos outros, né? O que acontecia? Acontecia de uma banda, quem sabe gravar uma demo, que a gente chamava de demo, para quem é mais jovem e não sabe do que eu tô falando, era uma fita ou outra coisa gravada para entregar para alguém escutar. Ó, esse é o nosso som, né? Tá. Então, o que acontece? 80 e 90 se teve muito isso. Chegar em grandes estúdios ou grandes gravadoras com essa demo, eles entenderem que aquilo era um produto vendável e a partir daí alguém pegar você, trazer para dentro de estúdio, ter um investimento, ter um marketing agregado a isso, começar a fazer parte dos programas de TV e das maiores rádios, que esse era o jeito de se divulgar, né? E chegar nos lares das pessoas. Perfeito. 2000 em diante, onde a internet vai ganhando o seu corpo e vai acontecendo de começar, como a gente estava falando do Ídolos, né? Eu fui para o 2006 e o YouTube foi fundado em 2004 e foi entrar no Brasil em final de 2005. Então, olha só. Sim. A gente estava nos primórdios do YouTube. Era mato, como a gente diz no interior. Primórdios do YouTube. Então, assim, o que acontece? 2000 em diante, o mercado mudou. Primeiro que aí depois teve a onda de pirataria, então as gravadoras estavam se assentando como que eles iam trabalhar, porque era o jeito deles ganhar dinheiro à venda sobre os artistas. Mas assim, em 2000 em diante, as gravadoras começaram a observar quem já tinha um fluxo de ação das pessoas. As pessoas já procuravam aquela pessoa. Tá. Essa pessoa já existia para um público. Ela não era famosa a ponto de estar em todas as rádios, todas as TVs, mas ela já existia para um público e aí começava-se uma observação. Isso é um produto. Entendi. Né? Entendi. E hoje está mais evidenciado ainda. Hoje, se você não for uma pessoa ativa na rede social, se a tua música já não estiver nas plataformas digitais, não estiver numa playlist de curadoria do Spotify, que algum curador olhou, pô, vai entrar para Pop Brasil, a minha música tá lá, sabe? Tá. Essas coisas assim. A probabilidade de uma gravadora ou de um investidor anjo que chega e coloca um dinheiro para você impulsionar mais a sua carreira é menor. Não é assim, tá num bar, sabe aquilo que já existiu? Esse cara é fantástico. Pode acontecer? Claro, tudo sempre pode, continua podendo, né? Mas mudou muito porque o mercado cada vez mais ele se tornou uma indústria. Então na indústria tem outras coisas relevantes além da tua arte e do teu talento. Maravilhoso. Né? Aulas com Di Fontana. Se você quer mentoria, está começando mentorias para construir uma carreira do zero, Di Fontana Oficial. Uma faculdade, meu amor.
É uma na faculdade. Pô. Muitos artistas que estão começando às vezes me perguntam algumas coisas sobre isso, né? Quando descobrem com quem que eu já trabalhei e tal. Mas é exatamente isso, você olhar o mercado de fora de você, Sim. não ficar preso ao seu talento. Tem muita gente talentosa. Se você rodar o Brasil, não precisa rodar o Brasil, roda a Baixada. Vai cada noite em um bar que você vai encontrar alguém que canta muito no pagode, muito sertanejo, muito no rock and roll, muito no black, no soul. Você vai encontrar. Verdade. Você vai encontrar. O que difere hoje o artista é como ele consegue enxergar o plano de carreira dele e mostrar isso. É uma construção. Yeah. Ai, gente, ixi, minha cabeça tá fazendo assim, tá, querido? Uma caixa de Pandora abrindo para todos os lados, tá? Só isso que eu vou te avisar. Muito obrigado pelo ensinamento desse episódio. Aí a gente falou aqui dessa construção, o senhor, a gente já até citou, você chega no Prêmio Multishow. Diretor, acha aí, por favor, as imagens desse garoto. Aí você fala desse caminho, dessa construção. Como se chega num Prêmio Multishow, meu amor? Então, o Prêmio Multishow ele tinha um formato. Quando eu fui pro Ídolos, e aí pós-Ídolos, voltei pra minha cidade, gravei o meu disco, como a gente estava falando, e começou a rodar na rádio, por essa força que eu acabei ganhando numa região que é considerada pequena, né? Cidade pequena, várias cidades pequenas. A proximidade também com as rádios lá na minha cidade, você entrava na rádio, oi, tudo bem? Vim trazer minha música, né? Isso não acontece assim em grandes centros, né? É mais difícil. Mas então, e o meu pai sendo músico, tendo muitos conhecidos, levei a música. Por essa força midiática que eu acabei ganhando por conta do Ídolos, ela entrou na programação sem eu fazer muita força, tipo assim, teve jabá, sabe? Essas paradas que existem, né? E aí, claro que teve aquela forcinha meio que os filhos de Francisco. Eu ligava pra rádio, me inventava vozes, pedia para os meus amigos pedirem. E a música foi rodando, foi rodando, foi rodando. Só que daí ela começou a ganhar uma escala que eu não esperava, assim, tão de imediato, que foi outras rádios que eu nunca visitei começaram a rodar. Porque você pega uma macro região ali que tava a minha música rodando e começou a pingar em outras regiões. Ou alguém que tava na nossa região escutou, pô, quem é esse cara que tá tocando direto nessa rádio aqui? Quero saber. E acaba levando mais adiante, né? E os discos meio falsificados de mim mesmo, que você entrega para as pessoas, né? Você mesmo se auto-falsifica, ó, toma aqui para você botar no teu carro e tal. Maravilhoso. E isso aí começou a rodar até cair numa grade de uma grande rede. Né? Porque aí começou a realmente ter opa, quem é esse cara que a gente vai pro interior e ele tá na maioria das rádios do interior do estado do Rio Grande do Sul, ele tá rodando. E quando caiu nessa grande rede, aí eu tive um salto maior. E claro, por alguns contatos que você vai acabando, fazendo, né, de troca, né, o network que a gente costuma dizer. Perfeito. Aí foram me abrindo mais portas, eu fui participando de mais eventos, conhecendo mais pessoas. São 3 indicações. São 3, né? A primeira, que eu sempre digo que foi mais na garra. Então a minha música rodou muito. E como o Multishow ele tinha uma coisa que as pessoas não se atentaram, mas eu me atentei. Os artistas pequenos. Eu entrei lá e na época das políticas tinham os indicados principais. Sim. Aí os grandes nomes que a gente sabe, todo mundo sabe. É Ivete Sangalo, é toda aquela galera que todo ano estão ali. Estão mordendo a sua vaga. Sim. Né? Então esses nomes estavam lá para ser clicados. Mas quando eu li a política, no final dizia assim, podem ter nomes sugeridos. Então eu comecei uma campanha para as pessoas ir lá e digitar o meu nome no site do Multishow enorme. Entendi. Organicamente. Maravilhoso. Então, e eu comecei a falar para as rádios que eu estava sendo indicado para o Multishow, que a pessoa podia ir lá e falar meu nome e escrever. Escreve de Fontana lá. Escreve. Aí, na época, tinha a categoria Revelação. E nessa categoria que eu fui indicado. Construindo a própria demanda, hein? 2011. Esse formato perdurou por muito tempo.
E enquanto ele perdurou, eu usei essa política. Perfeito. Eu não tava lá nos clicáveis, né? Porque realmente eu não sou um artista nacional para ter um botão de Fontana, clique aqui, né? Mas eles tinham essa possibilidade e eu fazia campanhas, e depois começou a evoluir mais, campanhas impulsionadas, né, nas redes sociais, no meu YouTube, vai lá, clica em mim, faz isso, faz aquilo. E começou. Perfeito. Então eu fui indicada a Revelação e depois eles mudaram a categoria para Experimente, que era tipo banda nova. Experimente acho que tem até hoje, né? Experimente, mudaram. Então eu sempre fui nessa da banda nova, porque mesmo você tendo muito tempo de estrada, eu sou uma banda nova para muita gente. Sim. Né? Então, e no último, que é esse que está aparecendo aqui na tela, que foi em 2015, não foi só para Experimente que eu participei, mas também como música, Chiclete. Por favor, vamos cantar a sua música Chiclete, que foi indicada para o Prêmio Multishow, meu amor? Vamos fazer os trabalhos? Tô lembrando. Tá puxando na HD, gente. Uma blusinha listradinha, de branco com marrom, meio gasta do tempo, fumando bolas de algodão. Nas mangas, na gola, mas fica um charme nela. Maravilha. E um perfume cor de pele, botada com uma... Acredita que eu tô esquecendo minha música? Mas eu sei que fica um charme nela. Eu quero te ter, te fazer feliz, selar o nosso amor, é o que eu sempre quis. Não entendo o porquê dessa solidão, lembrar de você e das bolinhas de algodão. Na 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 bolinhas de algodão. Tudo bem, é porque 10 anos já essa brincadeira? Pô, faz bastante tempo que eu não toco essa música, então, juro. é por isso. Até mais, né? A música foi pra 2015, mas essa música, então quem quiser escutar ela sem eu esquecer, porque eu já estou ficando um senhor, mas assim, essa música é muito legal porque eu gravei o clipe em Buenos Aires. Ai, que delícia. Então tem lá no YouTube pra galera poder ver. O nome dela é? Bolinha de Algodão. Maravilhoso. Eu vou caçar, que eu adoro. O ano passado, você fez lançamento não foi, meu amor? Lançamento. Porque era pra você vir no Cacau... Gente, eu tô atrás desse menino desde 2024. É pra ele ter vindo aqui no lançamento de 2024, não foi? Exatamente. Foi, sim. Exatamente. O que nós lançamos no ano passado? Agora essa eu lembro. Tá? Senão você vai dizer assim, que é esse cara que não sabe as músicas dele mesmo. Essa música é um protesto indireto que a gente vive. Até bom explicar que não é nada contra quem usa o celular, quem gosta das redes sociais, mas é um protesto que eu percebo, quem sabe por eu ser dessa geração de transição entre não ter muita tecnologia e hoje ter tudo na mão, e algumas gerações já têm tudo direto, mas é que eu percebo que as pessoas estão deixando de viver para só meio que registrar que viveu, entendeu? Então veio essa música e ela se chama Menos Fio, Mais Coração. Adoro. E ela é assim: vou ser sincero com você, quero te passar real. Teu perfil não combina comigo, teu papo não é legal. Tuas dancinhas de TikTok, tua dublagem superficial, a tua ganância por likes, teu mundo só digital. Teu mundo só digital. Aí vem um refrão que eu acho que é muito filosófico. Nunca conheceu amor, vive dentro de um celular. Teu pôr do sol é um filtro
nunca ponho os pés no mar. Eu tô trocando like por beijo, por cheiro, troco tudo por uma sensação. Menos lata, mais vida, menos fio, mais coração. Mais palavras, aromas e sons, menos coisas pra se digitar, muito mais interação, bem menos coisas pra postar. Maravilhoso! Minha música predileta, acabei de pegar ela pra mim, é sobre isso. Eu sempre falo, todo programa, pode olhar todos os episódios do Cacau Pod, que nós estamos com falta de essência, e é sobre isso. A gente está com falta de olho no olho, de saborear as sensações da vida. A gente não é que não tem tempo. A gente trocou, inverteu. Ô, meu diretor, quanto tempo eu tenho? Que eu esqueci da vida aqui. Ai, sempre 10 minutos. Ele me deu mais 2. Falo, gente, para fazer o Cacau Pod musical, eu preciso de 3 horas. Vamos chegar nisso aí. Que eu quero é muita coisa. Pensa que de tudo que a gente conversou antes nos bastidores, a gente não falou nem metade, se você prestar bem atenção. É muita verdade. coisa, muita coisa. Ô, Di, aqui na Baixada você tem consolidado sua carreira mesmo. Hoje você é um nome, já falei isso aqui. Eu falo por conhecer, por acompanhar. E a gente vê que ele hoje é uma referência, hoje, o seu trabalho. E eu gosto da sua versatilidade, né? O seu trabalho autoral traz muito do menino que escrevia. Suas letras, elas são de saborear, né? Escutem Di Fontana com essa atenção nas letras dele. É para ser saboreado mesmo. E vai atrás dele que ele conta para vocês as historinhas das letras dele. Vai, me dá atenção. Aí, tá arrumando pra tua cabeça, vai colocar todo mundo lá, ver. Mas a sua versatilidade musical. É lógico que eu falo que quando você fala da sua raiz gaúcha, o folclore gaúcho é muito forte, muito forte. Mas aí você vem pra cá e você traz um leque de versatilidade que a gente vê nos seus shows. Queria saber um pouquinho das suas referências musicais, fora das suas raízes. Então, minhas referências... Eu sempre fui muito ligado à música negra, Cacau. Muito, muito, assim. Tudo que é ligado a essa vertente mais negra da musicalidade, como reggae, como soul, como black, né? O próprio gospel, né? Não que eu seja um ativo de igreja, mas eu sempre gostei muito dessa sonoridade que o gospel traz. Me encantam. Claro que também o rock and roll, essas paradas me atraem. Mas essa coisa mais negra mesmo, desse balanço, dessa coisa que ginga, né? Que a gente pode falar tanto da nossa música brasileira como internacional, né? Americana principalmente, como referencial. Sempre me atraíram muito, muito mesmo. Assim. Esse seu violão, ele é um acusticão, né? Ótimo. Né? Muito bom. Falando de sonoridade, ele tem um borogodó aí. Eu sempre falo do borogodó, tá, gente? O borogodó é essa coisa que ele tá falando, desse som que ele te leva um pouco mais pesadão, entendeu? É disso aí que nós estamos falando. A gente entende as raízes da negritude no seu violão. Eu consigo encontrar. Então, o que acontece? Como eu sempre gostei muito dessa coisa que balança, eu tenho essa particularidade no meu jeito de tocar o violão e por eu ter crescido no gauchesco, né? Esse negócio toque meio flamenco que a gente traz dos espanhóis que colonizaram o Rio Grande do Sul no Tratado de Tordesilhas, até por isso que o nosso sotaque é totalmente diferente do Brasil, assim, em grande parte. Essa junção da coisa mais black, né, que é... Tô em casa. Né? Então, você pega essas duas escolas que necessitam muito da parte rítmica da mão direita, e isso que se tornou o meu som, né? Maravilhoso. O meu som se tornou isso. Então, as minhas influências... Não sei se você queria que eu desse nomes Pode que ser. você quer de influência. Existem muitos, né? É tão difícil isso. Eu acho quase que impossível você
mensurar qual que é o seu artista predileto, porque eu acho que a música ela é muito ligada a um sentimento Não mais tem momentâneo. É assim. estado do espírito, né? Eu falo, música é estado de Mas espírito. claro que você vai ter artistas que quase tudo daquele artista te agrada. Sim. Né? Se a gente fugir um pouco do black, por exemplo, Lulu Santos me agrada muito, que daí já tá mais linkado ao meu lado compositor. Eu gosto de como ele se expressa. Tá. Aí trazendo já pode dizer que pode ir pro lado black, mas é o nosso MPB, o Djavan, né? Que, tipo, incrível. Eu acho, não, meu, pra mim Único. ele tá na primeira da primeira prateleira. Mas se a gente sair, eu gosto tanto de coisas muito famosas ao bem comum como artistas que ninguém conhece, porque eu não... Um exemplo. Eu não me baseio Eu quero um artista que ninguém conhece. Eu não vou dizer que esse artista ninguém conhece, mas no Brasil pouca gente conhece. Por exemplo, Fito Paz é uma referência pra mim. Tá. Não conheço, tá vendo? E ele é um dos maiores vendedores da América Latina de discos. É um argentino, na real. Tá. Eu acho que pela proximidade do Rio Grande do Sul, eu acabei consumindo isso. Eu vou cantar um trechinho pra você. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, sutil emperador. Los domingos en el club, salvo que Cristo llegue de la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Pero me gusta mucho, pero me gusta mucho. Menino, que lindo. Ó, internacional, tá bom? Cacau Pod, ele é o quê? Internacional. Exato. Mexe comigo. Tem Que muita coisa boa. Os meus artistas, eles sempre têm uma caixinha, uma caixinha de Pandora. Eles têm sempre uma cereja pra pôr em cima do bolo. Mas, você sabe que aqui existe. Você que lute agora. Ah, tá fácil. O karaokê da Cacau. O que é o karaokê da Cacau? Cacau é cantora? Não, mas a Cacau gosta de cantar. São coisas diferentes. E aí, meus convidados sempre têm que arrumar alguma coisa pra gente cantar junto. Então agora é a hora de Fontana. Vá. Vamos lá, minha cantora. Ai, meu Deus. Eu me invento e eu fico tímida, tá? Ela canta super bem, gente. Tá fazendo charme. Postura, como diz o meu produtor. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se afastar. Enfim, meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor. Meu amor, deixa o tempo se arrastar. Enfim, esquentei. Meu amor, não há mal nenhum gostar
sentir num final feliz, meu amor. Meu amor. Cacau Pod de Fontana pra vocês. Eu fico tímida. Por quê? Não sei. Não pode. Você viu eu cantando Não antes, pode, eu Cacau Então, Pod. eu fico tímida, gente. Tá bom, diretor, pra você? O diretor adora Cacau Pod musical. Ele adora. Ele fala assim, Cacau, tem que ter música. Eu falei, vamos arrumar um cantor, que nem o Jô Soares tinha, um Manderico pra mim. A gente ter todo o programa de... Muito gostoso o nosso bate-papo, muito... Verdade. Insuficiente. Insuficiente, gente. Não é... Porque a gente quer o quê? Canta, fala, canta. Com essa voz, pelo amor de Deus. Mas eu quero te agradecer. Ah, eu que agradeço. De você ter me esperado. Olha, amigo, olha. Final de 2024 foi luta, mas vencemos. Estamos aqui para contar história. Receba. Obrigada, meu amor, por ter vindo aqui abrilhantar o Cacau Pod musical, trazer seu talento, sua energia. Energia boa, gente. Tem coisa que vocês têm que ir. Vão ao show do Di Fontana pra vocês entenderem o que eu tô falando. Energia boa. Fale, meu amor. Espero que você tenha gostado. Lisonjeadíssimo de fazer parte, né, desse programa incrível. E obrigado pela sua recepção, ao diretor nosso. Grande Max! É, isso aí. O estúdio incrível, como falei quando cheguei. Um ambiente maravilhoso que deixa todo mundo à vontade. Bom. E só felicidade de estar podendo participar. Eu sempre falo que Cacau Pod é a sala de casa. Então, minha preocupação não, porque não é preocupação, mas a minha intenção é que o meu convidado chegue e se sinta realmente à vontade na sala de casa, porque, como eu sempre digo, gente do interior recebe aonde? Na sala de casa. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos aos meus Cacau Lovers. Mais uma vez, deixa a rede social, o Spotify, tudo, onde encontra essas maravilhas dessas canções. Todas as minhas músicas estão aí nas plataformas, então é fácil de encontrar, né? Só digitar lá Di Fontana Oficial no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Spotify, ou sei lá, qualquer rede social ou streaming que você faça parte, eu estou. Eu vou no TikTok, que eu tô falando, não te achei, não te sabia. Eu vou caçar Di Fontana no TikTok, gente. Estaremos lá. Eu só não danço, eu canto só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um TikTok, o Di cantando e eu dançando. Nós vamos fazer esse TikTok hoje. Aí sim, preciso dessa parceria, Cacau. Vamos fazer? Preciso. Vai. E a Cacau é maluca. Eu invento cada uma na minha cabeça. Mas muito obrigada, meu amor. Até a próxima, viu, querido? As portas estão abertas. Vai ser uma honra. Tela VIP Digital, meu produtor, meu parceiro, meu Cacau Lover. Obrigada pela parceria, obrigada pela correria, porque eu tô mudando a agenda o tempo todo. Então, obrigada. Você quer ter o seu podcast, venha fazer parte da família Tela VIP Digital. Venha com a gente nesse espaço que eu posso falar? Não posso, acho que eu não... Pode? Nós estamos em fase de transformações, mudanças. Então, Tela VIP Digital, meu querido, está subindo a régua. Então, se você quer fazer parte desse... Falei que 2024 nós estamos um nojo com Tela VIP Digital. Então, vem você também fazer parte dessa mudança e dessa transformação. Obrigada por mais esse episódio. E nós vamos encerrar com uma mocinha que esse talento degustando Di Fontana. Um beijo, até o próximo episódio. From my favorite's fingers. Você não fez isso? Singing my life with this world. Max, segura um pouco. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Tearing my whole life. Chega. With his words, killing me softly with his song. Ele me mata do coração.